Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje, trocou uma ideia sobre o HGLG, mais um mês acompanhando. E nesse mês, galera, teve algum rolo aí que eles arrumaram, que o relatório não saiu na data certa. Enfim, cara, não sei o que eles aprontaram. Na B3 eles publicaram um relatório de abril, que foi o do mês passado. E no site deles tinha um relatório de maio. Então acho que o estagiário comeu bola aí, subiu o arquivo errado e até agora eles não se tocaram. Então, né? Complicado. Mas até o dia que eu tô gravando não se tocaram. Não sei o dia que vocês estão assistindo se eles já corrigiram esta falha, né? KGLG que vem negociando ali, rodeando o VP, né, turma? Rodeando o VP, pagando 1,10 por cota, sem maiores novidades. E a gente vai trocar uma ideia sobre o fundo, ver como é que ele tá, dar uma olhada e tudo mais, né? Antes da gente começar, eu convido vocês a conhecerem aqui a nossa casa de análise do canal, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. Nós temos aqui uma área de material educacional, que é até gratuito, só você criar sua conta, você consegue acessar. E a gente escreve alguns artigos aqui, tudo, né? Final de semana eu subi 2 aí recentemente. Galpões Logísticos Last Mile e o Plug and Play em lajes corporativas, que é a tese do Fatiene. Então, convido vocês a conhecer os nossos materiais, né? Aqui, HGLG, galera, aqui resumão, né? Relatório de maio aí. E tudo, como eu falei, na bolsa, se você abrir aqui, ó, pelo menos na data que eu tô gravando aqui no Investidor 10, que ele puxa do Fundos Net, o último, ó, 26 do 6. Fala, ó, o relatório só dia 26 do 6. Não, o que tá dia 26 do 6 é o do mês passado, de abril. O de maio, eu não sei o que aconteceu. E aí até um ponto que eles estão aqui agradecendo os feedback e tal da galera. Galera, vamos cobrar, mandar aqui no ri.re@patria.com, cobrando, pedindo pros caras, falar, ó, gente, pô, o relatório tem que sair numa data específica, né, pelo menos, sei lá, até o dia 15, ó, vocês comeram bola nisso aqui e tal, enfim, cobrando, né, maior cuidado, maior zelo com esse negócio, né? Porque não dá, né? Eu só fui saber que o relatório já tinha sido publicado no dia 28 ou 29, que algum membro do canal me falou assim, ó, velho, o relatório tá aqui e tal, não sei o que eu falei, esse relatório saiu onde? Aí eu fui lá no site da Pátria e vi que tava lá, então, tipo, comeram bola nesse mês, né? Vamos lá, no mês o fundo teve uma receita total de 1,59, resultado de 1,28. Tivemos um impacto extraordinário da venda do HGLG Duque de Caxias, um lucro de 15 centavos por cota, né? Legal. E o rendimento foi de 1,10 por cota. Nesse mês a gente teve aqui a assinatura de um novo contrato de locação com essa Seva, lá no G300 do Tupel, que zerou a vacância desse imóvel. Com isso, galera, chegamos no menor patamar de vacância desde 2017, 13,5%. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Aqui alguns indicadores. Fundo grande, 5,5 bi, 172 reais o patrimonial, liquidez de 5 milhões. Aí ele coloca, ó, com isso, encerramos o movimento de locatários já concluídas. Temos uma piada à expansão dessas Distrimed no Torino, 2 mil metros quadrados, e a saída da West Wing em julho, lá no Plastic Omnium. Né? Da West Wing em julho e a Plastic Omnium em novembro. Esse projeto, com isso a vacância vai a 13,6%. Reajuste nesse mês teve reajuste em 171 mil metros quadrados, revisão lá em 17 mil. No galpão G100 sendo construído 70% da obra, e ele comenta, né, que a alavancagem está em 11,7, mas agora vai a 13,5, vai aumentar um pouquinho por conta de uma nova dívida que fizeram lá no G100. Galera, eles fizeram uma nova dívida, né, nessa SPE, um volume de 120 milhões a IPCA mais 4,5. Dívida sempre é ruim, né, galera? Se você olhar e falar, dívida é uma merda, né? Eu não gosto que fundos façam dívida, mas nesse momento, para mim, agora é a hora de desalavancar, não de alavancar. Porém, cara, quando você consegue fazer uma dívida, a IPCA mais 4,5, por que não? Quem não vai querer, né? E essa dívida foi feita junto ao Banco Nacional do Nordeste. Então, o pessoal do Nordeste aí, obrigado por estar pagando seus impostos em dia, porque, né, a gente vê aí o banco dando essa dívida de pai para filho com HGLG. Cara, continue pagando seus impostos em dia, hein? Faz sentido um banco emprestar nesse momento uma dívida IPCA mais 4,5, sendo que o Tesouro tá IPCA mais quase IPCA mais 8, IPCA mais 7?
Bizarro, né? Mas conseguiram aí e tal, pegaram um ponto legal. Ele coloca, né, que, como já explicaram no relatório de setembro de 21, decisão de alavancar e tal, sem passar por vários fatores e tudo. Pode ser, galera, como essa é uma obra relativamente antiga, pode ser que esse financiamento já estava aprovado lá atrás e tal, e aí saiu nessa taxa, não sei. Mas, cara, é de pai para filho. E nesse caso aqui, mesmo sendo dívida, vocês sabem que eu sou contra, para mim os fundos têm que desalavancar, eu olho isso e eu falo, porra, bom, porque é de graça. Pensar mais 4,5 é de graça. Ainda mais se a gente pensar que esse galpão ele vai ter um retorno para o fundo de 11,5%, que é o yield on cost dessa obra, né? E com essa alavancagem, né, vai subir para 16%. Então, tipo assim, é um ganho muito bom. Né? É um ganho muito bom. É algo que assim, o gestor não ia deixar se passar. Tipo, não vou fazer, não, deixa eu falar. Não, cara, com esse nível de dívida, vale. O que não dá pra fazer, por exemplo, é o que o GGRC vem fazendo. Pegando dívida IPCA mais 9. Aí é o dobro. É o dobro. Né? Então, assim, uma dívida dessa não tem como deixar passar. Agora, se a gente estivesse fazendo aqui dívida IPCA mais 9, certamente nós estaríamos bem putos do lado de cada tela. Então, assim, que bom que pelo menos foi barato. Né? É dívida? É ruim? É ruim. Eu não quero dívida nesse momento. Mas pelo menos foi barato. Né? Que é a performance do fundo desde o início, aquela coisa toda. Distribuições por cota, o fundo pagando 1,10 por cota aí, né? Conforme a gente consegue ver. Resultado, turma, o fundo teve o resultado de 1,28, pagou 1,10, a reserva que estava em 56 subiu para 74. Deu um up aí na reserva, nesse mês tivemos 24 centavos de não recorrente. Que acabou ajudando o fundo aí a aumentar ligeiramente a sua reserva. Que o balanço patrimonial. E galera, já falei com vocês, hein? A HGLG está em épocas de vacas magras, e está mesmo. Olha só, hein? O fundo não tem grana, galera. São 90 milhões em CRI, 11 milhões em LCI, 53 milhões em renda fixa, e o grosso está em fundos imobiliários. Cara, parcela a receber 22 milhões de reais aqui, né, nos próximos 12 meses. Porém, olha quanto que ele tem que pagar em 6 meses: 144 milhões de reais. Faça os cálculos, né? 53, ó, 90 mais 11 vai a 101, mais 53, 150. Ele tem que pagar 144. Isso aqui, ó, toda a liquidez dele vai pro buraco nos próximos 6 meses. E aí, meu amigo, o que ele vai fazer? Porque se a gente pegar o fluxo de amortização da dívida para os próximos anos, é pesadinho, ó, 50 milhões de reais. Então nós estamos em época de vacas magras aqui no HGLG. Né? Nós estamos em épocas de vacas magríssimas, magrelas, né? No HGLG. Porque tem aí, dentro de 6 meses, um volume interessante, um volume alto, assim, né? Até engraçado, né, galera? É alto pro tamanho do fundo? Não, 140 milhões é moleza. Agora, em relação ao que ele tem de disponibilidade, é muito, né? Então, assim, estamos em época de vacas magras. Vamos ver o que o HGLG vai fazer, se vai vender algum imóvel, se vai fazer alguma coisa, né? Eu não duvido que ele vá partir para alguma venda de imóvel. Tem também um ponto que a gente não pode deixar de destacar, né, de falar, que é a possibilidade da incorporação de LVBI e de Pátria Logístico e do GLOG. Caso venha acontecer, o fundo vai ter vai aumentar muito o seu portfólio. Então fica mais fácil de fazer essa gestão de fluxo de caixa. Ainda mais que Pátria Logístico, GLOG e LVBI não tem alavancagem, é zero alavancagem. Então vai, tipo assim, o HGLG vai ter uma entrada aí, ó, LVBI é 2 bi, Pátria Logístico é uns 600, então 2,600, mais o GLOG, que acho que é uns 100 milhões de reais, passa muito disso, quase 3 bi de reais que poderia, caso essa fusão aconteça, entrar para dentro dele. Em número de imóveis, acho que o LVBI tem 20, o Pátria Logístico tem 4, e o GLOG tem mais 25 imóveis, praticamente. Eu não sei se o LVBI tem 20, agora me falha a memória, mas eu sei que mais de 10 tem, com certeza. Então, assim, dá espaço para ele reciclar alguma coisa, mas tem que fazer, né? Situação de caixa do HGLG aqui não tá fácil. E olha só, o fundo é grande. E aí a gente volta naquilo que às vezes a gente fala do XPML e o pessoal fica defendendo com unhas e dentes e tal. A alavancagem, galera, no último vídeo do XPML eu falei, né, que a alavancagem a gente tem que analisar ela não só a, o patamar de alavancagem,
Mas temos que analisar também o fluxo. Você pode ter uma alavancagem baixa, mas com um fluxo alto no curto prazo, vai ser complicado. Ah, mas 144 milhões é pouco para um fundo igual a HGLG de 5 bi e meio, com certeza é pouco. Só que esse pouco se torna um grande problema, um problema maior, quando o fundo não tem tanta disponibilidade assim. Então vocês entendem como é que você fica numa saia justa, né? Então a alavancagem não é simplesmente pegar esses sites, informe mensal e olhar, é tanta alavancagem, beleza, o outro fundo é menos, vou comprar o outro fundo porque o outro fundo tá melhor. Ou vou comprar esse fundo porque tá menor o índice, a porcentagem de alavancagem. Não, não é bem assim. Tem que olhar, além da porcentagem de alavancagem, que é um guia, tem que olhar o fluxo nos próximos meses. Né? Então esse é um ponto interessantíssimo. Se a gente vê os próximos anos de HGLG, ó, o fluxo de amortização aumenta bem, ó, fica na casa de 50 milhões de reais. Então, tipo assim, é um fluxo elevado. Hoje, considerando essas parcelas a pagar e o que ele tem de caixa e o aqui, ó, a conta não fecha muito não. Ele tem que vender algum imóvel, que senão, velho, não chega em 26. Né? Chega em 26 cagando sangue. Né? Então a gente vê que tem muita coisa a ser pago num prazo, muita coisa assim. Nominalmente é pouco, porque 144 milhões de reais é pouco para o tamanho do fundo, mas se torna muita coisa quando as disponibilidades que ele tem aqui não são tão elevadas assim. Se a gente fosse falar de porcentagem em frente ao que ele tem de disponibilidade, aí já fica até legal, que são legal de vocês entenderem. 300 com 90, 400. 410, 411, 460. Considerando tudo que ele tem. 144 dividido por 460, mesmo considerando os fundos imobiliários, que a gente sabe que ele é tão líquido assim, é 30% das disponibilidades. Se a gente excluir os fundos imobiliários, aí nós já estamos falando de 100% das disponibilidades. Num prazo curtíssimo. Entendeu? E fundo imobiliário a gente sabe que não é caixa. Então, cara, olha só se você ganha a GLG se encontra. Então, eu não duvido nada que ou vem a fusão ou vem venda de imóvel. É o caminho, tem que vender, não tem outro caminho que não seja isso, né? Que ele precisa vender, ele precisa. Agora, se ele faz a fusão, dá uma melhorada na coisa, dá uma diluída, né? O fundo vai ter um portfólio muito maior, fica muito mais fácil. Aqueles imóveis pequenos que o Pátria Logístico tem, aqueles 2 galpões de Jundiaí, que lá vende, já levanta um dinheiro, e são imóveis, tipo assim, que não fede nem cheira. O imóvel do G-Log também, né, que a parte da Companhia Genial, também é um negócio assim, vende e dane-se, que ninguém tá nem aí. Então, são, pelo menos aqui eu falei já 3 imóveis que podem fazer com que o HGLG consiga levantar um dinheiro. Não é muita coisa, se a gente pegar eles aqui, ó, vou até mostrar para vocês, se a gente pegar aqui e olhar, não levanta muita grana não, viu, turma? Já vou adiantar para vocês, mas já ajuda. Na atual situação do HGLG se encontra, ó, se a gente pegar aqui, ó, vou abrir aqui e vou abrir o G-Log também. Ó, os imóveis do Pátria Logístico, ó, os dois aqui, o Jundiaí, 12% do valor patrimonial. 12%, cara, de 482 vezes 12%, dá 60 milhões de reais. Mais o G-Log, que é um fundo, quer ver? Cadê? Mais o G-Log, que agora acho que é P-Log, não sei, enfim, que lá eles mudam o ticker, já tinha uns 500 tickers esse fundo. Mais o G-Log, ó. O G-Log é pequenininho, quer ver? O G-Log tem 81 milhões, mais o G-Log 81 milhões, 141. Já levanta um dinheiro bom, né? Considerando que se ele incorporasse esses 2 fundos, ele já levantava o que ele precisa pagar nos próximos 6 meses, vendendo 3 galpões que para ele, ó, não ia mudar PN, o famoso porra nenhuma. Então vamos ver aí o que a HGLG vai aprontar e tudo, né? Mas de fato, essa incorporação seria muito saudável para ele, ajudaria bastante a diluir bem as coisas. A alavancagem também ia dar uma diluída boa, mas ia ficar próximo de uns 10%. Mas a gente precisa ficar atento, né? Então o HGLG hoje está na época de vacas magras total, precisando vender imóvel, hein? Quem diria? E por que o fundo chegou nesse ponto, galera? Aí o pessoal vai começar a falar, viu? É culpa da Pátria, a Pátria é uma merda, a culpa é deles, não sei o que e tal, tudo mais. Galera, de fato a culpa é da Pátria. Por que a culpa é da Pátria?
porque por lambança que eles fizeram? Não, pior que nem por isso. Por causa da compra da gestora. O HGLG perdeu umas 2 janelas de emissão que ele poderia fazer. Né? Era para o HGLG hoje ter tranquilo 2 bi a mais do que ele tem hoje. Então, querendo ou não, essa janela de compra, enquanto a Credit Suisse falia e a Pátria comprava, essa janela que o fundo não conseguia emitir e tal, isso aí bagunçou tudo. Aqui, se a gente pegar a alocação por classe, falando de classe de ativos, o fundo tem aí galpões B e C, que são galpões que não são grandes coisas, 15%, né, do ativo do fundo. Então, se ele conseguisse vender esse B e C aqui, ó, também era uma maneira de conseguir se livrar de imóveis ruins e ficar só com o imóvel top, né, e usar essa grana para dar uma equalizada nesse passivo, né? Veremos. Reajustes contratos nos próximos 3 meses. Beleza, não tem tanta coisa, 21%. Tem muita revisional esse ano, vamos ver como é que o fundo trabalha com elas. E a gente vê aqui o histórico da vacância, lá, a menor vacância desde 2017, né? Aqui a gente vê todos os imóveis e tal. E aqui a vacância que a gente já viu que está aqui nesse patamar super baixo e que vai subir para 3,6 aqui conforme está mapeado, né? O fundo não tem muita área disponível para locação não, galera. Se a gente somar aqui, ó, 21 com 9, 30, 39, 43 mil metros quadrados para um fundo de 1,5 milhão de metros quadrados, cara. É muita coisa, né? E aqui ele comenta, né? A gente vê a pequenina vacância hoje como 7 centavos e a carência e desconto de 11. Então, conforme essas carências e descontos forem vencendo, a receita do fundo vai subindo. Então, quem sabe, né? A gente não tem um cronograma de vencimento dessas carências, mas quem sabe em algum momento a gente veja isso aqui zerando e aí o fundo conseguindo ter aí esse acréscimo de por volta de 10 centavos e tal, o que faria essa distribuição dele sair desse patamar de 1,10 e dar um próximo passo para 1,20. Seria muito bom, é uma coisa que o pessoal reclama bastante de HGLG, que tem muito tempo que ele está pagando esse mesmo patamar e tal, não sei o que. Vamos ver. Estratégia comercial, tivemos aí a Seva, que vai fazer a distribuição de peças para BYD, lá no Itupeva, né? Legal. E ele comenta que tem ainda a construção do galpão G400 no mesmo parque, lá no Itupeva, porém ainda estão vendo e tal, né? Eles estão vendo se conseguem fazer um BTS para essa compra, né? Para essa construção. O que é BTS, galera? Contrato atípico, né? Chegar uma empresa, tipo o Mercado Livre, o Mercado Livre chega pro fundo e fala assim, fundo, eu quero um galpão lá em Itupeva. Aí o fundo fala, tá bom, a gente tem uma área disponível lá para você, fazer um galpão de 50 mil metros e tal. Como é que você quer o galpão? Aí o inquilino fala, eu quero assim, eu quero assado, cozido, não sei o quê. Esse é o tal do BTS, é fazer uma personalizada por inquilino. Pela forma a gente vê que a vacância do fundo é super baixa. E ele comenta lá no HGLG Goiânia que é um imóvel que eles compraram que estava com a receita de locação bem abaixo do que é o valor de mercado e eles estão conseguindo aumentar ela devagarinho, né? Muito bom. Aqui é a obra lá de Simões Filho, foi a obra que ele fez a alavancagem, e aqui é a carteira de fundos imobiliários dele. Carteira horrorosa de fundos imobiliários, horrível, as maiores posições, interlogístico, horroroso esse troço. Fibão é legal, Fibão salva. Agora, XPIN, meu amigo, HLOG, né? Patrimônio logístico qualquer, SPVJ, TRBRL, TRBL, beleza? Mas assim, as maiores posições que são INLG, que é o do Banco Inter, e XPIN, e eu nem considero um Fibão, mas o Fibão é um negócio legal, cara, complicado, hein? Que carteirinha sem vergonha essa aqui, né? E se você pensar que... ele tem 300, acho que é 300 milhões nisso, né? Então, cara, tem 30 milhões em interlogística. Esse fundo aqui é horrível, né? É horrível, mas a cota deu uma recuperada aí recente, né? Tá em 75, mas não tem nem liquidez. Imagina você vender 30 milhões desse negócio. Nossa, tá ferrado, né? Tá ferrado mesmo. Mas vamos ver aí o que acontece, o que vira aí essa história do interlogístico, porque, meu amigo, é complicado, hein? Não tem nem liquidez para vender esse troço. Fica difícil. Seria bom, sei lá, quem sabe pedir a liquidação desse fundo e tudo, não sei. Sei que o HGLG poderia fazer com o tal do interlogístico, não, mas vender vai ser difícil. Beleza? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo. Valeu, tamo junto. Seguimos aí acompanhando. Qualquer novidade eu volto, comento com vocês. E a gente fica de olho, né? Época de vacas magras. Já venho falando isso, já não é de hoje sobre a HGLG, que estamos em época de vacas magras, estamos mesmo.
Vamos torcer aí. Se acontecer essa fusão, pode ser algo muito bom. A gente tá vendo essa fusão em outros fundos da Pátria. Tomara que chegue aqui também, porque aí vai ajudar. Todo mundo vai ganhar, né? E é isso, beleza? Então valeu, até a próxima. Fui.